Goiás busca a contratação de destaque do Amazonas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, o seu contrato, também valor de mercado e se compensa, olhando o ano que vem, independente da divisão que o Goiás for jogar. Eu quero fazer uma análise também desse jogador. Da mesma forma, responder uma pergunta que eu vi alguns de vocês se questionando sobre o meio-campista Nenê, hoje no Juventude, apesar de já ser um medalhão, é um nome que para a Série B ainda aguenta, tanto é que no ano passado subiu com o Juventude e não deve aposentar ao final deste ano. Quero dar o meu pitaco também sobre esse jogador e até quando vai o seu contrato lá no Rio Grande do Sul. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e também faça a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Jogo da Seleção Brasileira também, partida do Goiás no final de semana, é com a SeguroBet. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o atacante Enio. Você conhece ele? Atleta que vem se destacando nessa Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Amazonas. Também já atuou nas categorias de base do Botafogo, onde é revelado, estreia no profissional ainda na temporada de 2020. E uma rápida passagem também pelo Molenbeek, esse clube do mesmo dono do Botafogo, lá no futebol da Bélgica. Hoje o Enio tem 23 anos de idade e, segundo informações do jornalista Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, um abraço inclusive para o Caio, ele garantiu o seguinte, que é um jogador que está no radar do Goiás, existe o interesse do Verdão em contar com ponta esquerda, também ponta direita Enio para o ano que vem. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Enio nesta atual disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês podem observar um mapa mais preenchido pela meia direita, mas também atua na ponta esquerda, uma nota média até aqui, segundo o SofaScore, interessante, de 6,91. Vem sendo titular nesta reta final de Série B do Brasileirão. Na partida contra o Goiás, ele atuou 45 minutos, acabou sendo substituído no intervalo, mas na reta final também foi sim um bom nome, deu assistência contra o CRB e o Sport, além do jogo contra o Avaí, e marcou gols contra o Santos e o Novo Horizontino nesta segunda divisão. É um jogador que tem essa característica do 1 contra 1, um atleta de velocidade, uma habilidade também muito grande, consegue inclusive ter uma finalização razoável. Eu lembro de um gol dele, acho que foi contra o Santos, né? Uma batida de fora da área. No Botafogo, ele marcou no elenco profissional 2 gols na temporada de 2021 e 2 assistências em 25 jogos naquele ano. Acabou tendo uma lesão em 2022 e foi emprestado, né? Depois ele passou ali no elenco sub-20, sub-23, perdão, do Botafogo, e nesse clube também da Bélgica. Sobre o contrato, o Enio, ele tem vínculo no Amazonas até dezembro de 2025, então não é uma negociação simples. Nessa metade da temporada, segundo informações do Globo Esporte, o jogador inclusive teve uma proposta, uma sinalização de oferta, vamos colocar assim, do pagamento da sua multa rescisória de 17 milhões de reais. Então o clube da Turquia sinalizou que iria fazer o pagamento no mês de julho e contratar o Enio em definitivo. Acontece que essa proposta não chegou, esta rescisão contratual, o Amazonas que detém 80% do passe do atleta. No meu entendimento, o Enio seria sim uma boa alternativa. 1,68 m de altura, destro, 64 kg, é um jogador pelas beiradas. Para a Série A do Campeonato Brasileiro e para a Série B. Mas, no meu entendimento, o Enio chegando, por exemplo, em um elenco do Goiás, não deveria ser um jogador titular, tá? Assim, aquele pode ser um titular no decorrer da temporada, no começo do ano, enfim, ok, isso pode acontecer. Mas não é uma contratação que eu faria olhando, por exemplo, um nome de destaque, um cara para chamar a responsabilidade, um jogador titular e com boa sequência de jogos, com gols, assistências de cabo a rabo durante a temporada. Pode ser uma boa aposta. Mais do que isso, eu acredito que a diretoria estaria correndo um risco maior. Não que o Enio seja ruim jogador, mas para essa função de destaque, chamar a responsabilidade, um cara já de peso, precisa ser um jogador mais experiente e, consequentemente, mais caro. O Amazonas não vai liberar o jogador, tá, de graça ou empréstimo, nada nesse sentido. Se o Goiás quiser contratar, vai sim precisar
de uma compensação financeira. Pode deixar sua opinião se você assistiu também o Enio nesta Série B do Campeonato Brasileiro, atleta que já foi especulado também pelo Vitória na temporada passada. Para você fazer a sua aposta no jogo da Seleção Brasileira logo mais é com a Segurobet. Lá você aposta a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Além, claro, tem um jogo do Goiás contra o Novo Horizontino no próximo sábado. Vitória da seleção contra o Uruguai pagando 1,70 a cada real apostado, um empate a 3,79, vitória do Uruguai fora 5,60. Argentina contra Peru, vitória da Argentina em casa a 1,17 e o empate entre Chile e Venezuela na cotação de 3,15. Essas e todas as outras odds, não só nas partidas das eliminatórias, mas também na Série B, o próximo jogo e último do Goiás na temporada contra o Novo Horizontino, a sequência do futebol europeu já retornando na próxima semana com Champions League, Europa League e muito mais é na Segurobet. Lá você recebe até 375% de bônus no valor dos seus 3 primeiros depósitos. Não perca essa chance, o link no primeiro comentário fixado. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que eu vi alguns torcedores se questionando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, se poderia ser uma boa opção para o Goiás no ano que vem, ele que está em reta final de contrato no Juventude, que é o meio atacante Nenê, jogador que tem vínculo no Juventude até o final da atual temporada. 43 anos de idade e ainda assim segue sendo um nome importante lá no Juventude, até aqui com 24 jogos na Série A, 4 assistências e 2 gols marcados. Foi titular em 18 das 24 partidas que fez até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro e tem uma média aí de mais ou menos 65, 70 minutos na atual Série A. O Nenê que tinha a possibilidade de aposentar ao final da temporada, mas em entrevista recente, nesse pré-jogo para a partida contra o Grêmio, ele afirmou que está repensando o caso, enfim, tinha um interesse também no Vasco do Nenê participar no aspecto de bastidores, enfim, sendo um membro importante no Vasco para o ano que vem, quando ele encerrasse a sua carreira. Algo que não deve acontecer, tá? O Nenê vem sim jogando bem. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do jogador, passando aqui na tela, segundo o site Transfer Market, uma função mais de um meia esquerda, um ponta esquerda, enfim, faz muito bem essas duas funções, né? Tanto caindo um pouquinho mais pela esquerda ou também de um meia central. 1,81 m de altura, no ano passado pelo Juventude só na Série B foram 7 gols e 7 assistências em 28 jogos. 2022 também conseguiu o acesso com o Vasco da Gama, marcando 12 gols em 45 aparições. Então é mais um daqueles cenários, assim como o Juninho do América Mineiro, um atleta que já superou a casa dos 35 há muitos anos, né? No caso do Nenê, desde quando ele voltou aqui para o Brasil, já era um medalhão daqueles, né? Com 2015 pelo Vasco, e sempre ele tem essa faixa de 40, 50 jogos por temporada. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, no meu entendimento, o Nenê seria sim uma boa opção. Se o Goiás subir para a Série A, tô gravando esse vídeo antes do jogo do Ceará ainda, aí não, tá? Acho que eu buscaria um cara um pouco mais jovem, mas já demonstrou que dá conta. O Nenê para uma Série B seria um nome sim de bastante destaque. Ele que já foi inclusive especulado no Goiás na temporada de 2021 e também em 2022, mas sem proposta oficial da diretoria alviverde. Pode deixar sua opinião sobre o Nenê, também não é um jogador barato, né? Deixa eu ver se eu acho aqui facilmente o seu salário, mas ele com certeza é um jogador de mais de R$100 mil mensais, tá? Eu acabei em 2000, aqui achei uma matéria do ano passado, né? O Globo Esporte ele garantiu que a contraproposta do Juventude era algo na casa de R$120 mil mensais, né? O Nenê queria 150 mil, o Juventude ofereceu 120 e acabou fechando com o jogador. Pode deixar sua opinião se poderia ser um bom reforço para o ano que vem. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Segurobet, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos de uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!